Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast de número 425. Eu sou o Rodrigo Bibo e, não curto muito MPB, mas eu gosto de RPB, Religião Popular Brasileira. Que ruim. Quem não gosta de MPB, a gente boa não é, não sei, cara. Rapaz, eu não falo isso comigo, cara. Eu tento ouvir Estênio Márcios, que eu sei que não é MPB, mas é o estilo musical NPP, não, é isso aí, vai. Pô, a gente chora com as letras do Estênio Márcios, cara, respeita a coisa. Não, pera. Gente, parênteses aqui agora. O tapeceiro, Alguém Como Eu, pra mim é uma das coisas mais belas que a gente tem de música no Brasil, eu reconheço. Mas eu só consigo ouvir essas duas músicas e não dá pra ser uma atrás da outra. Tem que ouvir uma, daí passa um tempo e tal. Depois eu tenho que intercalar com Taylor Swift. Vamos lá. Meu Deus, Taylor Swift. Ele veio com Taylor Swift. Aqui fala André Heinck e eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro do banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Muito bom. Tá, vamos acreditar, com esse olho verde aí, com essa barba de viking, tu é latino-americano, mas olha, né? A continuação do Belchior, e tem tudo a ver com hoje. É verdade. Mas trago de cabeça uma canção do rádio em que um antigo compositor baiano me dizia: tudo é divino, tudo é maravilhoso. Olha a popularidade aí, olha aí. Eu sou Carol Bazo e Deus te bendiga. Eita, que isso é internacional o negócio aqui? Tô treinando. Ano que vem eu vou viajar, vou pra Argentina, já tô Que treinando. legal, mas vai Buenos Aires beber vinho? Sair lá pregar. Eu tô praticando todo o meu espanhol que eu aprendi com a Shakira na música. Y estoy aquí queriendo te aguando entre buscadoras porque eu acuerdo e não puedo compreender. Gente, de Estênio Márcios passando por Taylor Swift com a diva Shakira. E Belchior no meio. E Belchior, olha aí, mano, onde a gente vai parar com esse BTcast? Meus amigos, minhas amigas, bem-vindos a mais um podcast aqui da Casa Bibotalk. E nós vamos hoje falar sobre religiosidade popular. Sim, precisamos entender um pouquinho sobre o que é religião e o que é religião popular e também o protestantismo popular, ou seja, onde nós estamos e entender um pouco a nossa realidade. Fique com a gente, mas antes, os recados paroquiais. Olá pessoal, eu sou a Carol da Editora Vida e temos muitas novidades na área acadêmica. Já estão disponíveis os livros História Global do Cristianismo, que trata sobre o processo da globalização da fé cristã, desde sua origem até os dias de hoje, e o mundo religioso latino-americano, que é fundamental para conhecer contextos religiosos e elaborar estratégias missionárias na atualidade. Temos também os novos comentários bíblicos Vida, de Mateus, Marcos e Lucas, e em breve está chegando comentários sobre o livro de Atos, com um super bônus, aulas exclusivas sobre a obra ministrada pelo próprio autor. E fica ainda melhor, na compra deste livro você ganha um curso totalmente gratuito. Ainda em 2022, teremos os comentários de João e Romanos. Está imperdível. Saiba mais sobre essa coleção em pablodeiros.com.br. Lá explicamos como ganhar o último volume e uma linda caixa personalizada. Essas obras estão disponíveis nas melhores livrarias e marketplaces. Adquira a sua coleção. Meus amigos, estamos aqui para falar um pouquinho então sobre o mundo religioso latino-americano. Inclusive aí vamos ter como base, uma das bases para o nosso papo, o livro do Pablo Deiros, O Mundo Religioso Latino-Americano, um lançamento da editora Vida. E claro, a gente vai explorar um pouquinho o que ele fala aqui, entre outros autores, entre outras coisas, mas para entendermos um pouquinho a nossa religião, por que não? André Heinck, você é um cara que gosta de estudar as religiões antigas, obviamente, né? Mano, a gente poderia começar, e Carol, claro que você pode falar também, né? Obviamente. Mas eu tô aqui direcionando a conversa para o André com base na nossa conversa off-topic. Com base na conversa off-topic, eu estou direcionando a pergunta para o André. Mas, André, a gente poderia começar então com uma definição básica de religião, se é que é possível fazer uma definição básica de religião. Mais grosso modo, panoramicamente, se estivéssemos sobrevoando com um drone sobre esse conceito, quais elementos nós poderíamos destacar? Então, cara, isso tá aí um dos assuntos... Não, pera aí, ô André. Ânimo, André. Ânimo, pelo amor de Deus, André.
ânimo, você agora está com a voz nova, renovada. Inclusive, gente, muito obrigado pelas orações ao André, ele fez a cirurgia. Milagre! Né? Milagre da ciência. Milagre da ciência aí, ó. Não, tem milagre também. Vai lá, vamos lá, André. Claro que tem. Cara, religião é um dos troços mais difíceis de conceituar, assim, hoje, né? Você tenta colocar uma delimitação, ela é complicadíssima, né? Eu fiz disciplinas ali no mestrado da EST, em que a gente passou, assim, um semestre inteiro debatendo sobre conceito de religião, o que é religião, o que não é, e não conseguimos chegar a uma ideia, uma definição muito clara, né? Principalmente porque a religião, ela vai ganhando cada vez mais contornos, eu não diria ganhando, mas recuperando contornos de uma individualidade, de uma experiência pessoal muito peculiar, assim, a cada pessoa, né? Hoje se fala em experiência religiosa, por exemplo, num estádio de futebol, sabe? E será que isso seria ou não seria uma experiência religiosa? Eita. Então, é realmente extremamente amplo. Tanto que o autor do livro aqui, ele começa apresentando, né? Dizendo sobre a definição da religião, sendo inicialmente apenas a crença em seres espirituais, né? Até a definição de grandes e complexos sistemas de crenças e de práticas e de rituais que estão na definição das grandes religiões, né? O fato é que a gente se acostumou durante muito tempo de pensar a religião a partir da perspectiva justamente disso, dos grandes sistemas religiosos, né? Então, o grande sistema religioso, então, a religião cristã, a religião budista, a religião hindu e por aí vai. E hoje em dia está chegando também a um entendimento de que essa ideia de um grande sistema ela é um tanto artificial, porque o cristianismo ao longo dos séculos ele acabou se desenvolvendo, né, como grandes sistemas, até porque ele esteve durante muito tempo escorado num poder estatal que podia impor um rito, uma crença, uma série de formatações que deram a ideia daquilo que nós entendemos de religião e que acabou sendo entendido para outras religiões do mundo essa mesma sistemática. Então, quando os ocidentais começaram a fazer os grandes manuais de religião, eles passaram a explicar, por exemplo, o hinduísmo a partir de uma matriz cristã. E não faz sentido, porque é algo muito mais diluído e muito mais ligado a elementos culturais do que nós entendemos, né? E nós, ainda mais no Ocidente, acabamos tendo hoje, além disso, um conceito de religião que está aplicado para a esfera privada. Coisa que, por exemplo, se tu pensar num determinado segmento do mundo muçulmano, isso não faz sentido nenhum. Então, o que eu estou fazendo? Estou fugindo da resposta, não tem mais. Na minha opinião, ele deve envolver alguma espécie de transcendência, né? Alguma maneira do homem transcender a si mesmo, no sentido que nós cristãos chamamos de espiritual, na busca de Deus, mas que em outras religiões vai ter outros sentidos, né? Mesmo no budismo há uma transcendência do homem de si mesmo para buscar uma integração. Então há um propósito de existência que no final das contas é se diluir na não existência, digamos assim. André, desculpa te interromper aqui, cara, só para eu tentar entender alguma questão. Quando a gente pensa na definição clássica de religião, aquela bem clássica, religião vem do latim religare e é a nossa ligação para com Deus. Essa é a definição basicona de religião. E pelo que eu tô entendendo na tua resposta, a coisa é um pouco mais fluida, não é tão simples assim. Agora eu te pergunto, e Carol também pode responder se quiser, toda religião de alguma forma está ligada com uma espécie de divindade ou não? Está ligada com uma ideia do sobrenatural? Aí é que tá, né? A maioria sim, né? Mas não necessariamente. O budismo, por exemplo, é uma religião sem Deus, né? Então, o que acontece? E não deixa de ser religião por isso, né? Ele é muito religião. Então, ele tem... por isso que tem se trabalhado muito também a questão da palavra transcendência. É o homem transcendendo a si mesmo, mas que não é necessariamente na busca de um divino, mas está relacionado, talvez pensando em Rudolf Otto, numa relação com o sagrado, como essa manifestação de um totalmente outro. Às vezes eu busco até... Depois a Carol pode me ajudar melhor nisso. Às vezes eu busco ajuda lá do Paul Tillich, né? No livro Dinâmica da Fé,
em que ele vai trabalhar a questão da fé da perspectiva daquilo que te move incondicionalmente. Então, fé é aquilo que te leva incondicionalmente a algo. Quer dizer, o que é, né? Qual é a coisa com a qual se eu perder eu não posso viver e eu perco o sentido da existência. É uma grande sacada do Tillich, né? Quer dizer, aí ele amplia a noção de religião e de fé para qualquer aspecto do ser humano. E aí, tudo aquilo que é um falso incondicional, ele é uma idolatria, né? Segundo Tillich, né? Eu acho uma grande contribuição que ele faz ali. Então, é por isso que a gente pode pensar em aspectos religiosos no comportamento humano, por exemplo, de um fã de um clube de futebol, né? É um aspecto religioso, por exemplo, na adoração da pátria, por meio de símbolos pátrios e tudo mais. Então, por isso que eu estou dizendo, assim, é extremamente complexa essa questão, e eu até tenho um pouco de vergonha de falar aqui, porque eu não tenho calibre para falar desse assunto. Mas a complexidade é muito grande, é por isso que quando a gente trata de um tema como a religiosidade latino-americana, a gente está entrando num terreno extremamente movediço também. Tá, justamente porque então a religiosidade, ela foge então da ideia de sistemas e passa a ser uma coisa muito pessoal, e no sentido de que o conjunto de pessoas até pode formar um grupo religioso com um certo sistema entre si, mas ainda assim dentro desse grupo de pessoas que tem ali um sistema, porque assim, toda religião, por mais que eu tenha entendido o que você falou, tem algum sistema no sentido de que direciona, né? Alguma liturgia, né? Eu sei que são termos modernos e aqui é meio anacrônico a análise, mas ele tem um ritual, né? O ritual é uma coisa muito antiga. Sim, a liturgia, o ritual, sim, ele faz parte de todas as experiências humanas, né? Até porque o homem, pensando no James Smith, ele é um homo litúrgicos, né? A proposta dele lá na série dele. E isso deriva, de certa maneira, de outras ideias que tem antes, do homo simbólicos, né? Do homem como um ser que funciona à base do símbolo. E aí vai até o Mircea Eliade, que trata do homo religiosos, né? O homem que traz essa matriz arcaica da antiguidade desse pensamento relacionado ao sagrado, que claro, nos tempos modernos, com a dessacralização do mundo, ele acaba adquirindo novas perspectivas, que era o que eu estava comentando antes, né? Essa extravasação nem sei se existe essa palavra, desse sentimento religioso no estádio de futebol, no show, né? Que não deixa de ser uma imitação do culto, né? Da experiência de culto. Então, isso tudo tá embrenhado nessa sociedade moderna, que justamente é marcada por essa fluidez, mas que, na minha opinião, e agora eu tô dando um chute no além, eu acho que sempre foi um bocado assim, sabe? Acho que a gente olha muito pro passado e enxerga sistemas nele, quando na verdade a questão sempre foi muito mais fluida do que isso, né? A gente pode até ler, por exemplo, relatos religiosos da antiguidade, só que a gente tem que saber que nós estamos lendo relatos que foram escritos por alguém, talvez até ligado à própria corte, né, do imperador, do rei, né, do suzerano, e talvez não refletisse a religiosidade popular daquele tempo, que é muito complicado, né? Exato. Carlo Ginzburg, né, O Queijo e os Vermes. Ali ele destrincha um caso na Itália, em que a Inquisição pegou 2 vezes um cidadão lá e aí tem o detalhe que ele achou a descrição de todas as perguntas que fizeram para ele lá e tal, ao longo do inquérito, e você vê uma mentalidade absurdamente distinta e diferente, juntando N questões religiosas de crença que não tem rigorosamente nada a ver com a doutrina católica de então. Olha, e isso é um membro da Itália, debaixo da saia de Roma, sabe? Então, notem como essa questão ela é muito mais fluida do que a gente imagina. Carol, por favor, fale, senão o pessoal vai... Não, já que a gente tá calando as mulheres. Calando a mulher. Não, gente, a Carol falou no off-top, em defesa dos homens aqui, a Carol falou, não, gente, você pode tocar a primeira parte aí, eu falo depois. Tá? Mas, Carol, e aí, diante do que a gente falou, alguma colocação? Não posso ajudar no momento ainda. Eu acho que nós nem estamos falando do livro ainda, né? Não precisa falar muito bem. Eu só queria, assim, voltando um pouquinho lá mais pro livro, que eu fiquei pensando na galera que vai ouvir o podcast, o que é a América Latina, né? Porque o livro é o mundo religioso latino-americano. E a gente tava comentando aqui em off-topic, né? Dando um pulo agora, saindo da religião agora, indo pra América Latina, que o brasileiro não se sente muito América Latina. A gente não se chama de latino, né? Quando eu penso em latino-americano, legal tu falar isso, Carol, eu penso geralmente na espanhola, sei lá, no mexicano. Isso. Né? Então,
assim, porque a gente vê o Rodrigo Santoro em Lost ou em algum filme de Hollywood, um brasileiro. A gente vê um outro cara, um latino-americano. Engraçado, né, isso, né? Exatamente. Não, mas fala um pouquinho dessa geografia que você ia falar, Carol. Porque até é legal a gente falar rapidão do nome, né? É meio óbvio, América Latina, né? Por que esse nome tem a ver com latim, pela colonização de países de fala latina. Eu nunca esqueci quando eu fui no Museu da Língua Portuguesa, aqui em São Paulo, que queimou, mas agora já restaurou, já tá aberto de novo. E lá tinha um mapa das línguas, né? Das famílias de línguas e tal. Então, esses são os países de fala que foram colonizados por espanhóis e portugueses, primariamente, né? Também tem franceses aí na jogada. Então, o que não seria América Latina? Estados Unidos e Canadá. Apesar que o Canadá também teve um pouco de colonização francesa. Então, tudo que não é Estados Unidos e Canadá, todo o restante ali, incluindo nós, somos América Latina. Inclusive, a capa do livro tá com isso aí. Se eu não me engano, eu dei uma olhadinha no site da ONU, parece que tem uma questão lá sobre o México, mas é meio indefinido quais os países realmente fazem parte da América Latina. Mas, no geral, a América Latina tem a ver com isso. Países que foram colonizados, regiões, né? A geografia que foi colonizada por Olha aí. Língua latina, que vem do latim. É que os norte-americanos, eles têm certeza de onde estão os mexicanos. Eles não têm dúvida nenhuma sobre isso. Né? E, aliás, esse é um dos aspectos, e o próprio nome América Latina é um nome dado pelos europeus, né? E há aí um processo colonialista nessa definição de chamar uma América Latina e o que é ou não é, né? Então, mas é isso, que a gente está dentro desse mesmo bolo aqui. Brasil, embora os brasileiros tenham sempre se visto diferentes, e de certa maneira até foram, né? Porque aqui aconteceu uma coisa muito diferente, que foi a vinda da família real para morar no Brasil em 1808. Isso mudou toda a história do Brasil. O Brasil só não virou um amontoado de vários países de fala portuguesa porque a família imperial esteve aqui e deu sequência na fundação de um império que é uma coisa sui generis na América Latina. Enquanto todos viveram processos de proclamações de república, o Brasil teve um império que foi a sequência da família imperial. Então a gente até percebe no próprio livro que ele é bastante focado na América Latina como um todo e acaba tendo bem pouco de Brasil, porque o Brasil realmente é muito diferente desse restante todo. Talvez por isso a gente se sinta um tanto quanto diferente dos outros, até porque a língua embora seja parente, ela é outra, né? Tá, falando então um pouco de religião popular, né? Até na própria definição que a gente teve de religião, já faz um pouco essa distinção. Nós temos então religiões de formas mais sistemáticas, ainda que, por mais que ela tenha um sistema, tenha derivação da religião popular. Então, na nossa definição de religião, já ficou bem claro que pode existir uma religião oficial, sistematizada, com seus cânones, mas essa religião oficial, com seus cânones, tem derivações populares e compreensões populares dessa religião, e isso eu acho que vale para todas as religiões. Até conversando com um amigo meu que é espírita, é impressionante que no mundo espírita, pelo menos aqui no de Joinville e região, eles discutem a teologia deles e não há unanimidade, né? Então assim, cara, até engraçado um parênteses aqui, ele comentando que tem até essa discussão sobre a mediunidade. Tipo, o que é mesmo mediunidade, como é que essa fala com os espíritos e tal, uns mais literais, outros mais simbólicos. Cara, olha só que interessante, né? Os efeitos aí dessa questão da racionalidade nos movimentos do espírito ou transcendentais e tal. O judaísmo é a mesma coisa, né, Bibo? O judaísmo é a mesma coisa. Eu tenho conversado com alguns rabinos agora e pesquisado um pouco mais do judaísmo, assim como um outsider, né, olhando de fora. Sim. Mas é impressionante a dimensão da variedade dentro do judaísmo, dentro mesmo do judaísmo rabínico. Aí você vai para outros judaísmos, caraíta, você vai para... E aí tu descobre que dentro de todas as religiosidades ainda tem uma grande vasta, a grande maioria do judeu que você quer é religioso, né? Então é isso, é extremamente pulverizado. Só é rico. Cara, isso é antissemitismo, Eu sei, eu falei só pro Igor Sabino mandar uma mensagem, pô, cara, tu foi antissemita lá no programa. Desculpa, Igor. Chama a atenção dele, na hora ele vem. Não, mas o Igor Sabino, eu falei só de brincadeira, tá, gente? Isso aí é só repetindo, tem judeu pobre, tá bom?
bom, seus preconceituosos? Eu não conheço, Mas sei que existe. Sacanagem. Olha aí, de novo, ele insiste, cara, ele insiste. Eu tive muitos amigos judeus lá em Porto Alegre e todos eles na maior parte deles eram então, pobres. Pronto, olha aí, existe, tá vendo? Olha aí, eu sei, gente, é só... Pobres e não religiosos, inclusive. Pobres e não religiosos, olha aí. E tem uma parada no meio evangélico pentecostal de que todo judeu é bem sucedido, né? Mal sabem essa galera... A bênção de Deus, etc. Mal sabem, eles estão preservando aí um preconceito e um antissemitismo. Que, de novo, puxando a sardinha pra minha pesquisa, também é uma posição antissemita. Justa, não. E o Igor Sabino Pelo fala... menos é considerado antissemita pelos judeus. Olha, eita, olha aí. Eu ia perguntar por quê, mas aí é outro podcast, né? É outro podcast. Não, e vai história. ter. Vamos deixar o André terminar a pesquisa dele, aí chama ele, Igor Sabino aqui, que vai dar bom. Mas, gente, vamos lá então. Religiosidade popular. Vamos falar um pouquinho... Tem alguma definição, Carol, que a gente possa dar de religião popular? Tem. O Pablo Deiros traz, a gente pode até sobrevoar isso, ele vai falar o seguinte, que a religiosidade popular é o conjunto de mediações e expressões religiosas nascidas do gênio e da entranha do povo, principalmente em culto. Então, igual você falou, né? A gente tem uma religião oficial, com toda a sua dogmática e tal, e sempre vai existir uma religiosidade popular, que normalmente vai ser aquele grupo de pessoas, inclusive ele fala assim, que o nome popular não tem a ver com grana, né? Não tem a ver com dinheiro, nesse sentido, mas com essa questão de uma pouca cultura religiosa, no sentido assim, a pessoa não tem acesso àquela dogmática ali, não tem acesso ao que realmente é o cerne dos princípios e toda a parte cognitiva, vamos dizer assim, né, da religião. Então se desenvolve popularmente uma religiosidade ali. Então ele vai dizer que isso é muito comum, principalmente porque é inato do ser humano, igual o André falou, né, esse homo religioso. Religioso? Mas em latim como é que fica? Religiosos. Isso. Religiosos, isso aí, a consciência religiosa, né? Isso o Calvino já falava, né? Não, quem é que falava? O Calvino falava, né? Não, o coração do homem é uma fábrica de ídolos, né? Não, mas ele começa lá as institutas falando sobre essa concordância sobre Deus e a busca de Deus, etc. Né? Olha aí, verdade. Então é o seguinte, uma coisa que eu fiquei pensando, viu, Bibi, enquanto eu tava lendo e pensando sobre essa questão de religiosidade popular. Até postei, né, que eu me lembrei daquele livro do Roger Olson, que ele vai citar, fazendo assim, pra hoje em dia. O que seria uma religião popular hoje em dia, até baseado em pesquisa. O tal, ele fala do deísmo terapêutico moralista, né? E pra nós, apesar do Deiros não falar muito do Brasil, pra nós é muito fácil lidar com esse assunto. Principalmente pra mim, que sou do Nordeste, assim. Porque a gente vê isso. Eu tenho uma mãe de uma amiga minha, que ela tava me falando de algumas coisas que ela fazia na cidade dela, e eu falava assim, mas isso é catolicismo? A igreja católica defende isso? Acredita nisso? Não. Era parte de uma religião popular. Eu fui criada na Bahia, meus pais são baianos. Na verdade, eu fui criada em Recife, mas frequentei muito Salvador. E assim, gente, religiosidade popular total ali. Você vê um sincretismo muito forte de Umbanda com catolicismo. Fala assim, nossa, mas a igreja concorda com isso, a igreja católica? Não, tem a religião oficial, mas existe uma religião popular ali que foi nascendo. Sim. E o Deiros vai fazer isso no livro. Ele vai rastrear, né, um pouco... é impossível pegar tudo, porque é muita coisa. Mas ele vai citar alguns exemplos aí de religiosidade popular. Sim, até um parênteses sobre o livro do Deiros, que a gente tá... Uma das bases aqui pra conversa, é que ele realmente sobrevoa, né, a América Latina e fala das religiões que nasceram aqui, que se desenvolveram aqui e tal. Então é bem legal pra você conhecer o ambiente religioso latino-americano. Agora, por que isso acontece, galera, né? Existe a religião oficial, aquilo que eu falei, né? A religião canônica, a religião tradicional. E por que de repente surge uma vertente popular dessa religião, né? A Carol falou ali do moralismo, do deísmo moralista terapêutico, que é um conceito que define a religião da maioria dos jovens, né? Tanto norte-americanos como latino-americanos. É aquela religião que existe um Deus que cobra uma moralidade, mas que não se mete muito na minha vida e que vai me abençoar se eu fizer as coisas certas, né? Resumindo aí a tese do Christian Smith em 30 segundos. Então, realmente, é uma religião muito, tipo, não ligo muito pras doutrinas e tal, não, eu sinto aqui Deus, eu tenho a minha religião, e aí você vai mesclando, né, daí tem o potpourri das religiões, que é muito comum também, esse sincretismo, né, ou seja, eu pego elementos daqui, elementos de lá, meio que monto um caldeirão de crenças e um caldeirão de práticas e liturgias. Mas o porquê que isso acontece? Por que nós temos uma religião oficial e nós temos uma religião
popular. O que está acontecendo que a gente acaba tendo duas vertentes e duas expressões? Aliás, eu tô colocando duas para ser aqui só fazendo essa divisão de tradicional e popular, né? Porque o popular mesmo é divisões infinitas, conforme a criatividade e os desejos e necessidades de cada um. Mas e aí, gente? Por que isso acontece? A gente consegue traçar uma ideia? Eu vou levantar uma bola aqui, depois o André continua. Primeira coisa, eu acho que existe essa dificuldade do acesso das pessoas, da grande massa, porque uma das características de religiosidade popular, o popular aí é massa, é o povão, né? O acesso ao próprio conhecimento da religião. Então a gente lida, assim, se a gente fosse trazer pra mesa, assim, para o chão de fábrica de hoje em dia, é o seguinte, a gente lida com isso numa igreja local, por exemplo. Será que todos os nossos membros estão entendendo a doutrina que a gente professa? Será que eles sabem exatamente o que é? Boa. Então isso seria algo bem complexo no amplo, né, no macro. Por exemplo, esses dias eu fiz uma live, vou abrir um parêntese no parêntese, sobre mulheres e a domesticidade, porque tem muita gente seguindo outras mulheres no Instagram e muitas evangélicas seguindo muitas católicas. E praticamente fazendo um sincretismo na cabeça. Fazendo uma piadinha aí, né, com o capítulo. E qual a parada que eu falei na live? Muitas evangélicas nem sabem o que crê um protestante, crê um evangélico. Então elas estão achando que é tudo igual e não estão percebendo as diferenças. Caraca. Fecha parênteses. Aí voltando, então eu acho que tem isso. Tem algo que o Pablo Deiros coloca no livro que eu achei bem interessante, que ele falou o seguinte, ele faz uma crítica, obviamente, ao movimento de evangelização e missões a partir do século XVI, né, quando os europeus vieram conquistar as Américas e com isso evangelizaram. Então eles falam, ele até cita caso de indígenas que foram evangelizados e não conseguiram absorver uma nova religião e cometeram suicídio. Eita! Porque foi... Assim, imagina, você é um indígena, chegam colonizadores, destroem seu templo, pregam uma outra religião, alguns converteram, alguns assumiram isso socialmente, e outros não conseguiram, e aí cometem suicídio porque toda a sua religião, o seu sentido de vida foi retirado. Então ele cita assim bem isso rapidamente. Outra coisa que ele fala, evangelização de africanos, né? E aí ele vai falar o seguinte, muitos deles foram espertos de fazer um sincretismo, né? Então agora tem uma nova religião católica, mas poxa, aquela Virgem Maria ali é parecida com a minha Iemanjá, então eu faço um sincretismo. Então é a forma até afetiva, ele vai dizer, de continuar, porque religião, como o André falou, é uma coisa muito complexa, né? Não envolve só aquilo que eu creio, às vezes envolve questões afetivas, familiares, de geração em geração. Então tem muito a ver com o dia a dia da pessoa e a história da pessoa. O Deiros vai colocar muito isso. E por isso a gente vai falar isso no final do programa, que muitas religiões populares, né, ou religiosidade popular, elas são muito bem aceitas, porque elas trazem respostas que aquela religião oficial que está lá no topo não consegue trazer para as massas. Isso. Então, basicamente, vamos dizer assim, era isso que acontecia entre os negros no Brasil. Você tem uma imposição de uma religião, mas ela não responde à minha situação do momento. O que responde são aquelas outras coisas que eu via no passado, e aí eu faço um sincretismo com aquilo ali. Mas pega a bola aí, André. Acho que eu baguncei. Não, mas tem a ver com o tema, é tudo bagunçado mesmo. É verdade, é tudo fluido. Fluidez. Então, a minha questão com a história da fluidez, da pós-modernidade, é que eu acho que as coisas antes eram mais fluidas do que a gente imagina. Só isso. Então, essa é a minha questão. A gente vê as coisas muito organizadas no passado quando não eram. Mas é outro assunto. Aliás, não é outro assunto não, porque isso aqui a gente já falou em alguns podcasts, acho que até naquele episódio sobre a Bíblia hebraica, não sei se foi nesse, mas até o nosso olhar para a Bíblia, ele é prejudicado por esse positivismo histórico e essa organização e sistematização da vida. Porque as pessoas tentam harmonizar as coisas aí e tem coisa que às vezes não dá pra harmonizar, gente. Então... Eu acho que assim, nós temos no Brasil assim, um processo... Claro, eu gosto de alguns autores aqui no Brasil, Bittencourt Filho e tal, trabalham na matriz religiosa brasileira, que o Deiros também menciona ali, não essa matriz dessa maneira, mas ele menciona dois aspectos fundamentais dela, que são esse catolicismo popular de base, original, né, que o Brasil e a América Latina toda é católica, mas é um catolicismo montado em cima das religiões indígenas, que são animistas e tudo mais, acrescido de uma matriz africana. No caso dele, acho que ele nem chegou a falar tanto da africana ali, se bem que no Haiti é muito forte, na América Central e tal, e no caso do Brasil foi muito forte, então essa matriz africana somada à matriz indígena e a católica, gerando aquilo, de certa maneira, que vai chamar do catolicismo popular aqui, né? Porque tem que pensar também no seguinte, que a religião católica ela é a religião sistemática.
Então ele é o grande sistema em cima, que vem para cima dessas outras religiosidades que são justamente porosas. Elas não são sistemas, elas são modos de vida, elas são culturas num sentido muito amplo e não apenas o aspecto transcendental e religioso. Isso é muito importante entender isso, porque o próprio judaísmo sempre foi isso, né? Ele sempre foi isso, muito mais do que sistema. Eles não têm um judaísmo central que define o que se acredita no judaísmo inteiro, porque ele é muito mais vinculado a esse aspecto, né, cultural e étnico, entre aspas, né, numa etnia pensando no sentido cultural, do que qualquer outra coisa. Então essa matriz sistemática católica sobre essa não sistemática indígena e africana, ele acaba produzindo esse hibridismo que vai surgir nessas religiões todas, porque há resistência, esse é um processo de poder que é imposto. O que acontece? No Brasil depois, o protestantismo ele vem para cá em algumas ondas diferentes. Então a primeira dela é o protestantismo de imigração, que vem trazido pelo Império com a intenção de branquear o Brasil. Então há um problema sério aí. O processo de branqueamento do Brasil que envolve trazer os europeus, então, das diferentes matrizes, então luteranos, anglicanos e outros, que são os grupos que vêm para cá, e aí começa esse processo de um protestantismo dessa matriz. Aí depois vem o protestantismo de missão, né? Os missionários, principalmente norte-americanos e da Inglaterra também. E aí vem da que eu faço parte, se bem que eu venho da matriz alemã, mas que é de imigração também. Mas essa missão, ela vem imbuída de uma imensa luta contra o catolicismo, né? Ele é uma missão combativa, né? Ela tem esse caráter de luta contra o misticismo católico e junto com essa matriz brasileira. Então ele é de uma luta tremenda contra isso tudo. E na minha opinião é por isso que o protestantismo histórico não deu certo no Brasil. Eu lamento, a Carol deve se arrepiar agora, porque nós somos a franca minoria religiosa no Brasil, né? Embora eu seja de uma denominação relativamente grande, batista, aí, mas ela não se compara com, sei lá, assembleianos e outros. Então, o caso, assim, estava conversando com irmãos presbiterianos agora esses dias, eles diziam, nossa, realmente no Sul quase não tem presbiteriano, no Rio Grande do Sul, é muito pouco, então batista, poucos também, né? Não, luteranos, né? Luteranos, daí tem bastante e tal, então tem uma forte luteranismo muito forte e tal. Mas o que acontece daí? De fato, a onda que vai dar certo no Brasil é o pentecostalismo e depois o neopentecostalismo, que é o menos institucional de todos. É o mais entranhado, mais enraizado, assim, nas práticas populares, é o que mais entendeu essa dinâmica da religião, da religiosidade do brasileiro, dessa matriz, que envolve o quê? O sobrenatural, que envolve a expressão mística, que envolve o empoderamento da pessoa crente, né, com o poder do Espírito Santo, que envolve também uma espécie de liderança carismática que tem a ver com um certo messianismo, no caso do Brasil, né, um pensamento messiânico muito forte que vem de Portugal e que é diferente do resto da América Latina. Então, me parece que tem um vínculo muito forte aí, e um colega meu lá da Este, que é pastor assembleiano, lá em João Pessoa, o Leandro Alves, ele trabalhou até justamente isso. Porque o maior país católico do mundo se tornou o maior país pentecostal do mundo. Eita, por quê? Que essa relação, justamente, ela não está na relação com o protestantismo, ela está na relação com o catolicismo. E não tanto de embate como ele fez antes, mas sim de compreender quais são as reais angústias do brasileiro e a maneira de lidar com isso. Eu acho, Bibi, que a gente está até no começo já respondendo a pergunta do final, mas eu concordo contigo, André, 100%, até porque eu acho que a gente tá no final do episódio, mas eu não entendi, Carol. Vamos lá, como é que é? A gente tá aqui há quanto tempo? 36 minutos. Não, então tá no meio do episódio, quase no final, falando já o final. Que eu acho que é justamente isso. Que a religiosidade popular nasce de um anseio de uma conexão com a vida, com as respostas das questões da vida, do dia a dia, sabe? Que a gente falou, o chão de fábrica mesmo e tal. Então, eu acho que esse é o ponto central, assim, do episódio. Se a gente pudesse levar isso um pouco mais longe, que é o dilema, assim, né? É o propósito do Pablo Deiros no livro, é entender como que a gente pode entender a cultura de onde a gente tá, principalmente
na questão da evangelização e das missões, como que a gente pode respeitar a cultura do outro e ao mesmo tempo pregar o evangelho, que é aquele grande desafio de sempre. E eu queria só mencionar uma coisa que eu soube esses dias, meu cunhado que é católico estava falando pra mim, que existe toda uma liturgia católica, né, como que deve ser a missa e tudo mais, só que existe um lugar no mundo onde a missa, a liturgia é permitida ser feita com dança, que é na África. Eu achei isso interessantíssimo. Olha aí. Eu não sabia disso. E, por exemplo, muita gente critica, né, cultos que tenham dança. Eu não gosto muito de dança de menino lá na frente, honestamente, pessoalmente. Mas eu não tenho... Eu tenho pavor, mas esse é meu lado muito germânico, muito quadrado, isso, sistemático. E aí, assim, ó, vou caricaturar a coisa. A gente, né, super teólogos, a gente critica a galera que dança, ministério de dança, menino lá na frente dançando, é um desastre mesmo e tal. A gente não gosta de culto com dança, mas na África a gente não, tem que deixar a dança dos caras, né? Os caras precisam dançar, a cultura deles, Então, assim, você fica com aquele... Aí põe um frevo aqui, põe um frevo no culto, a galera surta. Então assim, só pra dizer que o debate é complexo e é fluido, mas tem essa questão aí, né? Eu achei super interessante. E é verdade que em outras denominações que tem uma organização, a liturgia do culto... Desculpa aí o apito do celular. É mais restrita, quando chega em outros países, eles abrem mais, né? Já é mais diferente. O que eu tenho visto, assim, em relação a, por exemplo, o protestantismo popular, o deles coloca como pentecostalismo. E, de fato... Na América Latina, né, Bibo? Na América Latina. Na América Latina, Uhum. Muitos não querem enxergar o pentecostalismo como protestante, mas o fato é que ele é protestante. É uma manifestação protestante. Ainda que, se a gente pega algumas expressões do neopentecostalismo, rompe bastante com alguns elementos da reforma protestante. Isso é um fato. Se a gente pega uma igreja universal, por exemplo, eu acho que ela é um movimento religioso / empresarial que rompeu bastante com elementos da reforma. Entretanto, sabe lidar, e aliás, a manifestação religiosa, e eu não gosto de colocar muito dentro do berço pentecostal, mas enfim, né, mas é a manifestação religiosa que entendeu muito bem esse diálogo com a própria fé católica, né? O neopentecostalismo da Universal trabalha muito com elementos litúrgicos, com o visual, né? A própria possessão demoníaca, né? Super teatral, bem documentada, visualizada, os elementos, o candelabro, as oferendas. Então, assim, realmente dialoga muito e atende muito às necessidades. A própria teologia da prosperidade e atualmente a teologia da prosperidade afetiva, essa que daí já atinge mais as comunidades, né? Por assim dizer. Elas falam a linguagem que o povo quer ouvir, em última instância. Ô, Bibo, mas eu acho que ele faz essa distinção, viu? Que vamos fazer assim, ó, pentecostalismo clássico, que seria ainda dentro do protestantismo, e aí dentro do popular, aí a gente tem um pentecostalismo, porque ele vai colocar até a Igreja Universal do Reino de Deus no popular. Sim. Apesar de ser uma denominação organizada, gigante. Boa. É que isso tem o seguinte, né? O que a gente vai chamando de popular também vai variando ao longo do tempo, né? O pentecostalismo clássico, Assembleia de Deus e Congregacional, eles foram o popular durante 50 anos, esculhambado por católicos, por muito protestantes, bom, por todo mundo. Exato. Eu tô lá no Congresso da Vinde, em 91, lá do Caio Fábio, né? Quando tá aquela grande confraternização entre crentes de tudo que é denominação, pela primeira vez que eu vi na minha vida aquilo, né? e pela última também, porque nunca mais teve, né? Então ali a gente estava sentado numa roda de conversa com o pessoal de Assembleia de Deus e tal, e uma irmã da Assembleia de Deus dizendo assim, né? Pois eu tenho um colega de faculdade que numa hora dessas fala que é evangélico e tal, e ele diz, não, mas eu não sou tipo esses crentes aí que ficam gritando e fazendo coisa e tal. Eu sou de outro, sou da história, só não sei o que, né? Eu sou protestante da histórica e tal. E às vezes, então quer dizer, nós somos a ralé, a chinelagem e vocês não tem nada a ver com a gente, sabe? Como é que é isso? E aquilo lá me sensibilizou, sabe? Cara, é isso mesmo, porque eu passei a minha juventude inteira dizendo, eu não sou que nem aqueles assembleianos. Exato. Né? E então a Assembleia de Deus, ela foi extremamente humilhada por nós, protestantes históricos, ao longo de décadas e décadas. E agora que ela está ganhando, né, uma maior respeitabilidade, porque afinal de contas tu tem que respeitar a maior denominação do mundo, e só que aí também ela acabou se sistematizando aos poucos, né? Então ela vai ganhando essa característica de sistema, e aquilo que vai entrar naquilo que agora nós estamos esculhambando é o neopentecostalismo. Então as coisas têm que ser olhadas com muita calma, né? Que existe uma noção geral assim também sobre os neopentecostais, mas que às vezes a gente tem que olhar caso a caso, porque não é assim, né? Não é assim. Sim.
Talvez algumas pessoas estejam pensando, tá, gente, e aí? Onde é que entra ortodoxia? Onde é que entra a doutrina correta? Onde é que entra certo e errado? Esse termo, por exemplo, né, ortodoxia, doutrina correta, a sistematização, ela não é importante para a preservação e manutenção da religião? Será que uma religião totalmente fluida, que vai no flow, ela não acaba também absorvendo demais o espírito do seu tempo e, consequentemente, maculando uma doutrina bíblica ou uma compreensão mais clara e mais próxima das escrituras? Ou esse é o tipo de pergunta que, cara, isso nem cabe, é o tipo de coisa que nem se discute na manifestação da religiosidade popular. Eles não estão preocupados com isso, ainda que querem agradar a Deus, né? Tem toda uma preocupação de querer se agradar a Deus e tal, mas meio que não. O que Roma, Genebra nos diz não nos interessa. Wittenberg, até Azusa não interessa mais. O interessante é o aqui e agora, é o que eu tô sentindo e é o que eu ouvi falar e fez sentido pra minha vida. Bibi, eu só acho que na religião popular não tem tanto assim uma coisa meio bélica, assim. Acho que tem até mais um desconhecimento, sabe? Eu acho que na maioria das expressões não existe essa crítica, sabe? Nós contra eles, tão forte, assim, acho que não existe tanto. Acho que é o que mais vai se construindo em assimilação com a cultura. E aí eu concordo nessa parte com Deiros que a gente precisa e ele faz isso em todo capítulo. Então, por exemplo, no pentecostalismo popular, né, na religiosidade protestante popular na América Latina, ele vai ver pontos positivos e pontos negativos. E realmente tem. Então, por exemplo, a gente pode falar que em Azusa, e teve mesmo no início das Assembleias de Deus, teve a questão teológica da Trindade e tal, mas foi um movimento de missões fortíssimo no mundo. Foi Azusa, por exemplo, pode criticar o que foi em Azusa, mas a gente tem ali negros e brancos juntos, a gente tem uma manifestação, a gente fala de sacerdote todos os santos na época da Reforma, mas em Azusa, ali a gente viu de verdade. Então tem vários movimentos que normalmente são vistos como heréticos, né, na história da igreja. Vou citar, por exemplo, os Quakers e o George Fox, que tem coisas que eu discordo, mas ali a gente teve participação da mulher pela primeira vez no século XVI. Então tem os pontos negativos? Tem, mas tem pontos positivos. Eu nunca esqueci quando eu estava na faculdade uma vez e chovia na Universidade Federal trabalhos analisando o movimento pentecostal e analisando positivamente. Então eu estava numa faculdade, normalmente a galera super ateísta e tal, mas a galera estava percebendo como igrejas pentecostais conseguiam uma transformação social em pessoas na época era um trabalho sobre deficientes físicos, como os deficientes físicos achavam seu lugar e propósito de vida, status social por causa da igreja, tá? Então acho que tem esse ponto positivo e negativo que a gente precisa perceber em todas as instâncias. Mas fala aí, André, depois eu complemento mais. Não, eu acho que eu tenho uma posição que ela tem, digamos, dois viés, assim. Eu, obviamente, sou um cara de uma ortodoxia. Eu sou professor de EBD, eu estudo teologia. Dentro da minha igreja, eu quero orientar os meus membros a tudo. As pessoas que fazem curso para mim me perguntam as coisas, eu oriento. E sim, eu acho que sim, nós temos uma fé, nós temos lá um sistema que nós acreditamos que funciona e que dá sentido ao todo da Bíblia e da Palavra de Deus e tudo mais, e que a gente transmite e ensina e procura via ensino, né, às vezes, orientar algumas confusões que acontecem nessa coisa popular. Só para citar um exemplo, né, uma vez você era mesmo anos atrás, numa outra igreja, não vou dizer onde, que é capaz das pessoas saberem quem é, em que chega no outro dia, um dia de manhã na igreja, a pessoa chega para mim feliz da vida porque leu num livro e finalmente entendido uma coisa, que quando Deus diz haja luz e houve luz, e depois ela lê João que Jesus é a luz do mundo, foi o dia que Deus criou Jesus. Nossa, cara, que genial, hein? Bacana isso aí, curti. Aí eu assim, cara, que legal, sabe? Ela leu Testemunhas de Jeová e tá fascinada com o negócio. Nossa, mano. Então, eu acredito na sistematização, eu acredito na doutrina, em tudo isso, né? Porém, eu também acredito que ela tem jeito de comunicar e jeito de falar. E principalmente num âmbito democrático e livre e público como o nosso. Então, eu não acredito, por exemplo, de que alguém deva ser o grande reformador da igreja brasileira. Eu não acredito em nada disso porque, afinal de contas, não existe uma igreja brasileira, né? Exato. A reforma existia uma igreja católica centrada em Roma que se buscava reformar aquela instituição, aquele sistema. Deu tudo errado, acabou virando N reformas e N igrejas e foi pulverizando até hoje. Uhum. Deu tudo errado no sentido de que errada a pretensão de fazer uma reforma e manter uma unidade. Isso deu errado, né?
tá? Não vão depois pensar, o André tá dizendo que a reforma deu errado. Não, a reforma deu errado, porque ela não reformou, né? Não reformou. A Igreja Católica, de fato, depois se reformou, teve alguns outros processos, mas a grande mudança da Igreja Católica vai ser, de fato, em Vaticano II, ali em 64. Caraca, na verdade o nome Reforma Protestante não faz nem sentido, mas enfim, deixamos pra lá isso. Não faz sentido porque ela não é protestante, é uma tentativa de reforma católica, não deu. E teve a reforma católica naquele momento, que é outra história. Mas vamos lá. Então, e o que acontece? Eu não acredito nisso porque nós temos N igrejas. Então, ao máximo que a gente consegue criar é um espírito belicoso dentro do cristianismo que, para fora do cristianismo, significa apenas esses caras não se entendem, é tudo uma loucura, é uma quebra de pau ali e apenas o nome de Jesus está sendo envergonhado. Então, eu acho que assim a gente deve ter um trato muito amoroso com as coisas que acontecem, eventualmente aconselhar, mas não é minha função corrigir a IURD, sabe? Não é a minha função corrigir o movimento apostólico lá do não sei da onde. Não é a minha função essa. É a função deles lá internamente dentro da igreja deles. A minha função vai ser dentro da minha igreja, quando chegar um camarada com umas ideias meio estranhas assim, vou dizer, irmão, na verdade nós cremos assim biblicamente, assim, e há uma razão para nós termos esse ritual, há uma razão para termos esse procedimento. E dentro da minha igreja, da minha comunidade e talvez da minha denominação, fazer parte desse movimento de conservação de uma doutrina. Agora não faz o menor sentido eu virar um cruzado contra as heresias no Brasil inteiro. Isso não faz o menor sentido, né? Aí é um outro processo, talvez, de evangelização, de conversa, mas tem que ser mais amigável do que isso que a gente está fazendo. Caraca, perfeito. Poxa, vamos encerrar? Ficou bonito essa do André, hein? Ficou bonito, ficou pastoral. Ficou pastoral, ficou muito bom. Olha só, Carol, mas não impede se você tinha alguma coisa engatilhada aí pra falar, por gentileza, eu tinha 5 páginas. Caraca, sério, Carol? Tô brincando. Você acreditou? Acreditei, eu sei que você é mega organizado. Claro que agora você acabou de voltar de viagem e de uma diarreia do Ângelo, então às vezes a coisa pode estar... Exatamente. Gente, Carol, só falei aqui no podcast que tu botou na internet, né? Ficar expondo o cara. Não, não tem problema nenhum, a gente gosta da zoeira. Legal, a zoeira não tem fim, né? A zoeira é eterna. Gente, olha só, esse papo realmente ele rende pra caramba, e tem o capítulo aqui do Pablo Deiros, o protestantismo popular, que eu vou ler só pra vocês os subtítulos, pra vocês terem uma ideia do que ele vai tratar aqui, e a gente arranhou algumas dessas coisas. É a página 401. Características do protestantismo popular: rejeição da religião institucionalizada, igualdade de organização na interpretação da espiritualidade. A congregação do protestantismo popular são organizações de classe. Olha, isso aqui eu não entendi o que ele quis dizer. Fazem parte de um verdadeiro movimento de protesto contra a atual estrutura de classe da sociedade. Talvez seja por isso mesmo que esses grupos religiosos são os que mais crescem na América Latina hoje em dia. Ô Bibo, basicamente, só explicando, é que assim, o pentecostalismo popular latino-americano, ele não segue o status, a organização social do mundão. Então, dentro da igreja, aquele que é pobre, mas ele fala em línguas, ele tem dons de cura, ele tá lá em cima. E se o cara chegar rico, mas não tem nada, ele vai lá pra baixo. Entendeu? Ele tem uma organização própria, basicamente. Entendi. Seria isso. Esse é o tal do empoderamento do Espírito Santo que tanto se fala. Exato, né? exato. Por meio dessa coisa do Espírito Santo, o crente ele tem este poder e que inclusive vai afetar a própria vida e a autoimagem dele. Isso é importantíssimo em muitos aspectos. Olha aí, gente, ó. Tem a flexibilidade de espírito que produz tolerância. Até porque vai recebendo muita coisa e muitas influências. Gente, é o popular, não se esqueça disso. Acompanhamento de personalidades carismáticas, né? Que é o messianismo que o André Heinck falou. O messianismo, justamente. O individualismo, tá? Ele vai tratar aqui. O emocionalismo e misticismo. Sistema de comunicação adequado. Liturgia de fundo e conteúdo dramático. Ênfase no sobrenatural e no milagroso. ênfase na participação do grupo. Cara, daí ele vai falar um pouquinho aqui da igreja eletrônica, achei isso muito legal, né? A ideia também de como o movimento pentecostalismo popular e as comunidades vão utilizando os meios e tal, até vem, né, advindo da religiosidade consumista norte-americana, enfim. É muito legal esse trabalho que o Pablo Deiros faz aqui em O Mundo Religioso Latino-Americano, da editora Vida. Gente, ele é um livro que não parece grande, mas ele é grande, tá? Até a editora Vida aqui deu uma diminuidinha na fonte para poder encapsular aqui em 500 páginas todo o conteúdo que o Pablo Deiros traz nesse livro, O Mundo Religioso Latino-Americano. E se você quiser adquirir esse livro, e a gente recomenda para você que quer entender a espiritualidade e a religiosidade do mundo que você faz parte, o link está aqui na descrição deste podcast. André, obrigado pela sua volta aqui no podcast, meu irmão. Com esta voz aveludada, né? Rapaz, que maravilhoso, hein? Que é isso?
Isso, olha aí, que voz, meus irmãos, que voz. E André Hayek volta com tudo agora, hein, gente? André Hayek agora volta com tudo. E Carol, tamo junto aqui, né? Tem história da igreja, tem Carol Basso aqui, hein? Show, Bibo, valeu. Muito bom estar com vocês. É nóis. Voltamos a semana que vem, se Deus quiser assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Tuller Bibotalk Produções.